Boa tarde, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina, né, de contabilidade 1, né, contabilidade básica, hoje nós vamos falar um pouquinho do conceito de patrimônio na aula 4, tá? Eu queria pedir antecipadamente para você deixar o seu like e se inscrever no meu canal, tá? Que vai ajudar bastante o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para mais pessoas, tá bom? Para outros alunos que também têm interesse em contabilidade, tá bom? Então vamos lá. Conceito e definição de patrimônio, né? O que é o patrimônio propriamente dito, né? O patrimônio, como nós vimos no decorrer das aulas anteriores, ele é um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa, avaliado em moeda, tá? É importante frisar que esse conceito de pessoa, para a contabilidade, ele pode ser pessoa jurídica ou pessoa física, tá bom? Geralmente, trata-se de pessoa jurídica, tá? Que é o objeto do estudo da contabilidade. A empresa como um todo, tudo bem? Sendo assim, podemos imaginar o patrimônio da seguinte maneira. Então, o patrimônio, na verdade, ele é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Os bens e direitos estão localizados na parte esquerda, né, do balanço patrimonial, tá? E lá nós temos os bens e direitos, que são a parte a receber, a parte a recuperar, né, e a compensar, ou a compensar, tá? E as obrigações, que é tudo que tem a pagar, salários a pagar, fornecedores, né, ou duplicatas a pagar, e tributos a recolher, e por aí vai, tudo bem? Bens, direitos e obrigações. O que são os bens? Né? Os bens são as coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas e que podem ser avaliados economicamente. Então, bem é tudo aquilo, né, do ponto de vista contábil, que tem uma certa utilidade para a empresa. Então, o veículo é o bem, uma cadeira é um móvel, é um bem, tá? Uma mesa é um móvel, é um bem, tudo bem? Então, isso é que é bem. Também é aquilo que, de uma certa forma, vai ser útil para a empresa, tá bom? E aí, você pode classificar em duas classificações mais comumente usadas, né, os bens tangíveis, né, que são aqueles corpóreos, os palpáveis, né, aqueles concretos que você consegue pegar com a mão, né, como equipamentos, veículos, estoque de mercadoria, imóveis, né, móveis, ferramentas, então tudo que é tangível, então tangível é palpável, aquilo que é corpóreo, que você consegue pegar, é concreto, né, você consegue apalpar, tá? Bens intangíveis ou imateriais são incorpóreos, né, são bens abstratos, né, constituem aplicações absolutamente necessárias para a empresa atingir seus objetivos e inexistem como coisa, não palpáveis, não constituído de matéria. Então, por exemplo, marcas e patentes, royalties, né, são bens da empresa, né, que eles são intangíveis, eles não podem ser palpáveis, tá bom? Aí nós temos os exemplos que eu coloquei, né? Então, marcas de uma indústria, por exemplo, Nike, a marca de um sapato, de roupa de grife, a Coca-Cola, uma marca de refrigerante, Pé Fresco Calçados e por aí vai. Patentes de invenção, documentos pelo qual o Estado garante a uma pessoa ou empresa o direito exclusivo de explorar uma invenção. Então, marcas e patentes também são bens intangíveis, né? As luvas, que é a quantia paga para retirar no indivíduo de um imóvel que você vai ocupar, o fundo de comércio ou ponto de comércio, né, o local de trabalho, clientela, tá, direitos autorais, tudo isso são bens intangíveis, classificados na contabilidade como bens intangíveis, tá bom? Aí nós temos mais exemplos, né, como as despesas pré-operacionais. O que são essas despesas pré-operacionais? São as despesas antes da constituição da empresa, tá bom? Antes da integralização do capital social. Então, imagina que você tem uma empresa, você tem um sócio, você e mais um sócio, vocês vão constituir uma empresa de consultoria. Então, vocês não têm bens, né? Então, vocês precisam comprar o notebook, comprar a mesa para
para poder trabalhar, enfim, comprar mobília, né, móveis e utensílios da sala comercial. Isso são despesas pré-operacionais. E aí, quando a empresa ela é de fato constituída, com CNPJ, devidamente inscrita na Receita Federal, na Junta Comercial ou no cartório de registro de pessoas jurídicas, né? Ela passa a ter uma personalidade jurídica e aí você integraliza esse capital. Então, essas despesas pré-operacionais saem lá do ativo e vão para o resultado, tá bom? Despesas relacionadas com pesquisa e desenvolvimento de produtos, então isso também é intangível, né? O direito adquirido para exploração de minas, jazidas e reservas florestais, tá? Aqui cabe uma observação. O bem intangível inexiste como coisa, mas assume um valor no contexto do patrimônio. Então ele não existe, tá? Mas ele é valorizado de alguma forma. Então ele não existe fisicamente, mas ele é valorizado, ele é quantificado, que é um assunto que depois eu vou abordar ainda nessa aula, mais no finalzinho, tá bom? É importante citar que os direitos adquiridos decorrentes da aplicação de recursos significativos destinados à exploração de minas, jazidas ou reservas florestais não se confundem com outro tipo de direitos conhecidos como negociáveis, tais como duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias. Então, isso, na verdade, são títulos, tá? Que ele existe, ele é um bem para a empresa, tá? Mas ele não pode ser confundido como um bem intangível, tudo bem? Aí nós temos alguns exemplos de bens intangíveis. Então os direitos, né, eles podem ser recebidos em dinheiro. O direito de você usar aquela marca, aquela patente, aquele ponto comercial, né, ele pode ser recebido em dinheiro ou transferidos para terceiros. Enquanto os que habilitam as empresas à exploração econômica de uma coisa são amortizados durante certo período, a fim de permitir a recuperação do investimento realizado. Então, os bens intangíveis, eles sofrem a amortização, tá bom? No lugar da depreciação, que também é um assunto que nós vamos ver mais à frente durante o curso, tá? Por enquanto, não se preocupe com isso. O que é importante você entender nesse momento é basicamente isso, que os bens eles podem ser separados em bens tangíveis e intangíveis. Os tangíveis são aqueles palpáveis que você consegue pegar fisicamente, tá? Móveis, imóveis, né? Os intangíveis, eles são aqueles que você atribui um determinado valor, tá? Ele tá ali, ele é conhecido, mas ele não é palpável, ele não é tangível, portanto ele é intangível, certo? Exemplos: marcas e patentes, pontos comerciais, benfeitorias e imóveis de terceiro, tá? Então a benfeitoria feita, né, numa sala comercial, no imóvel comercial, é considerado um bem intangível, tá? Direitos: tudo que a entidade, né, ou empresa tem a receber de terceiros. Então, duplicatas a receber, que são os clientes, né? Títulos a receber, são exemplos de direitos, tá? Impostos a recuperar, tá? Como ICMS a recuperar, por exemplo, PIS e COFINS a recuperar, tá? Obrigações é tudo que a empresa, né, ou entidade tem para pagar com terceiros. Exemplos: salários a pagar, fornecedores, impostos a pagar, tributos a pagar. Então são exemplos de obrigações, tudo bem? No próximo slide, nós temos o que chamamos de direitos, né? O que são os direitos, né? Os direitos são os valores que a empresa tem a receber de terceiros. Um exemplo: clientes, né? A conta cliente são direitos. Então, você vende isso você vende um produto, um determinado produto, para um cliente, você recebe de forma parcelada ou à vista. Então, é um direito da empresa, tá? Então, a conta clientes, que são as duplicatas a receber, aquilo que você vendeu a prazo ou à vista, são direitos que a empresa tem perante os terceiros. Quem são os terceiros? Os clientes, tá bom? Esses direitos geralmente aparecem com os nomes dos elementos seguidos da expressão a receber. Então, tudo que você observar, a receber, a recuperar, são direitos, tá? Então, temos como exemplo duplicatas a receber, que são os clientes, né, que você vende a prazo, e aí você contabiliza nessa conta, né? Você debita a conta de bancos e
ou melhor, debita a conta de duplicatas a receber e credita a conta de receitas, tá? Para você registrar a receita, né? E quando você receber esse dinheiro, você debita banco e credita duplicatas a receber, tá bom? Tudo isso nós vamos treinar durante o curso, tá? Então não se preocupa com isso por enquanto, tá bom? Esse razonete, débito e crédito, partida dobrada, nós vamos discutir isso durante o curso, tá bom? Juros a receber, aluguéis a receber e por aí vai, tá bom? Obrigações. O que são as obrigações? Obrigações são todos os valores que a empresa tem a pagar para terceiros. Essas obrigações geralmente aparecem com os nomes dos elementos seguidos de expressão a pagar ou a recolher. É uma dívida para com terceiros. Exemplo, duplicatas a pagar ou fornecedores, é um exemplo, né? Notas promissórias ou a pagar, tá? Notas promissórias a pagar, salários a pagar, aluguéis a pagar, contribuições sociais a recolher. Tudo isso são obrigações que vão ser pagas posteriormente ou à vista, tá bom? Aspectos quantitativos e qualitativos. Esse é um ponto importante para a gente entender agora, tá? É um conceito novo que eu vou tentar trazer para você de uma forma bem simples, tá? Mas é importante que você entenda isso, tá bom? Então, o que são os aspectos qualitativos e quantitativos na contabilidade? Todos os relatórios elaborados, né, pela contabilidade, eles têm que trazer esses dois aspectos, necessariamente trazer esses dois aspectos. E quais são eles? O aspecto qualitativo, que consiste em qualificar, dar nomes aos elementos componentes do respectivo relatório, permitindo que se conheça a natureza de cada um. Então, o aspecto qualitativo, na verdade, ele atribui nome, é uma nomenclatura, ele vai classificar, tá, um determinado evento de acordo com a sua natureza. Tá? É basicamente isso. E o aspecto quantitativo, como o próprio nome diz, consiste em atribuir os respectivos elementos e seus valores em moeda. Então, aos respectivos elementos. Então, ele vai atribuir o valor, ele vai valorizar esse elemento, né, que foi qualitativamente classificado, tá bom? Isso a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Então, recapitulando, o que você precisa entender agora? Que existem dois aspectos dentro da escrita contábil. O aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. O qualitativo, na verdade, consiste em qualificar, ou seja, em classificar aquele determinado elemento de acordo com sua natureza. Tá? E o aspecto quantitativo, ele consiste em atribuir valor a esse elemento, tá? Que vai ser contabilizado de acordo também com a sua natureza. Tá? A representação gráfica do patrimônio consiste, então, em balanço patrimonial, que é o relatório, tá? Ativos, bens e direitos, passivos e patrimônio líquido, obrigações, exigíveis e não exigíveis. Tá? Ativo, aplicação de recursos. É um conjunto de bens e direitos decorrentes de transações passadas e que tenha a potencialidade de geração de caixa. Então, o ativo é basicamente no que você aplicou os recursos, tá? Então, teoricamente, é tudo que tem de bem, tá? E direito, tá? Isso a gente chama na contabilidade de aplicação de recursos. E o passivo nós chamamos de origem dos recursos, ou seja, qual que é a origem de um pagamento de uma duplicata? É a compra de uma mercadoria, tá? De um fornecedor, enfim, né? A compra a contratação de um determinado serviço, tá? Então é basicamente isso. Então, o ativo é chamado de aplicação de recursos e passivo origem dos recursos, tá? O aspecto de geração de caixa, né, que está intrinsecamente ligado, né, ao ativo, basicamente, é extremamente importante na conceituação, né, de um ativo, pois no momento em que se resolve iniciar uma atividade qualquer, recursos são transferidos na expectativa de que a geração de caixa seja suficiente para prover aos investidores lucros superiores àqueles que obtinham com os recursos aplicados em outra atividade. Então, basicamente, o que se espera, né, de uma atividade da empresa, que ela gere caixa, tá, para que ela possa distribuir lucros, né, aos seus investidores, que ela seja uma empresa lucrativa, tá bom? Isso é o que se espera de uma empresa quando ela é constituída, tá? Que ela dê lucro e possa remunerar seus acionistas, seus sócios, tá? As pessoas que dependem da empresa como um todo.
Então, ativo, portanto, são todos os bens e direitos de propriedade da empresa, expressos em moeda e que representam presentes ou futuros para a mesma, tá? Então, benefícios momentâneos, né, ou futuros, tá? Então, de repente, a empresa ela faz um investimento que ela espera obter um retorno disso daqui 360 dias, né, daqui 2 anos, por exemplo, tá? Para que isso fique bem claro, né, para você, né, para ser considerado um ativo é preciso preencher 4 características simultâneas, tá? Então, para que um bem para que uma conta, né, contábil, ela possa ser considerada um ativo, tá? Ela precisa preencher esses requisitos. Então, ela precisa ser um bem ou direito, tá? Evidentemente, né, ela tem um direito a receber alguma coisa, ou é um bem tangível, intangível, imobilizado, tá? Ser de propriedade da empresa, claro, precisa estar no CNPJ da empresa, ser mensurável em dinheiro, você precisa necessariamente, ao aspecto aqui quantitativo, tá? Mensurar, valorizar, tá bom? Esse patrimônio, esse bem, e precisa trazer benefícios para a empresa, presente ou futuro. Então, claro, quando você compra uma mesa, quando você compra um determinado bem, né, você aplica esse recurso para aquisição de uma mesa, de um computador novo, de um servidor, de um ar-condicionado que você coloca na sala, você espera obter benefícios futuros, tá? Ou presentes, ou imediatos, tá bom? E exemplo disso, dinheiro depositado no banco, duplicatas a receber, estoque de mercadoria para venda, móveis para uso próprio, veículos, edifícios e terrenos, tudo bem? Até aqui? Agora vamos para o passivo, tá? Que são as origens de recursos. O que significa, né, isso? Né? Basicamente, passivo é tudo que a empresa tem de obrigação, tá? Então, passivo exigível representa todas as obrigações financeiras que uma empresa tem para com terceiros. É tudo aquilo que a empresa deve, são as dívidas que ela contraiu. A palavra terceiros abrange o conjunto de pessoas físicas, jurídicas, com quem a empresa tem dívidas, fornecedores de mercadoria, funcionários, salários, governo, impostos, né? Bancos, empréstimos bancários, encargos sociais, FGTS, INSS, encargos financeiros e por aí vai, tá? O passivo exigível evidencia o endividamento da empresa. Então, aquilo que você tem de obrigação é basicamente a dívida da empresa, tá? O seu crescimento de forma desmedida pode levar a empresa a concordar também, que seria a falência, né? Ou até mesmo a falência, tá? Exemplo, duplicatas a pagar, empréstimos a pagar, juros a pagar, seguros a pagar. Então, a empresa, quando ela tem um passivo muito grande, isso faz com que a dívida aumente, tá? Seja através de juros, né, ou empréstimos contraídos, tá? Então é preciso ter cautela quando você analisa o passivo de uma empresa, tá? O passivo exigível evidencia o endividamento da empresa, como foi dito, né? O seu crescimento de forma desmedida pode levar a empresa à falência. Então, exemplos: duplicados a pagar, empréstimos a pagar, juros a pagar, seguros a pagar e por aí vai, tá? O patrimônio líquido é a origem de recursos dos proprietários. Então, basicamente, o patrimônio líquido é aquilo que os proprietários colocaram de dinheiro, né, que é o capital social, uma reserva de lucro, prejuízo acumulado, tá? Que depois eu vou passar isso no decorrer do curso também. Nós vamos ver cada continha dessa, vamos entender como funciona essa mecânica, tá bom? Mas o importante é que você precisa entender agora que o patrimônio é composto pelo ativo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido, tá? O patrimônio líquido, por sua vez, representa o registro do valor que os proprietários de uma empresa têm aplicado no negócio. A aplicação inicial dos proprietários denomina-se contabilmente como capital social, que é aquilo que o sócio de fato colocou na empresa. Ele integralizou, tá, para que a empresa pudesse começar a operar, tá bom? Na constituição da sociedade, o valor do capital coincide com o valor do patrimônio líquido, tá? Então é basicamente isso. O patrimônio líquido ele é resultado do capital social porque a empresa ainda não começou a faturar, né? Ele é igual, na verdade, ao capital social porque a empresa não começou a faturar, por consequência não existe apuração de lucro, não existe uma conta de reserva, tá? Então o patrimônio líquido ele é igual ao capital social no momento que a empresa está pronta para começar a operar, tá? A exercer suas atividades.
A partir daí, são necessariamente coincide, porque este último incorpora todas as variações patrimoniais, foi o que eu expliquei, né? Se uma empresa apresenta lucro, o valor do PL será representado pela soma no capital social mais o lucro obtido. Se, ao contrário, a empresa apresenta prejuízo, o PL será representado pelo capital social subtraído do prejuízo. Então, de novo, se a empresa ela integralizou o capital, ou seja, os sócios colocaram dinheiro, né? Tá tudo pronto, tudo certinho para emitir a nota, emitir a primeira nota fiscal de venda, então o capital social necessariamente é igual ao patrimônio líquido. Pronto. Então a continha é ativo, passivo, patrimônio líquido, tá? Essa continha precisa ser igual. Então o total do ativo, ela tem que ser igual ao passivo mais o capital social, tá? Nesse primeiro momento. Então, partindo do pressuposto que não emitiu nota, que a empresa ainda não está faturando, que ela não está operando, tá? Ela está pronta para começar a operar, tá? O PL também pode ser definido como sendo a diferença entre o valor do ativo e do passivo de uma entidade, né? Ou de uma empresa em um determinado momento, e pode ser proveniente das seguintes fontes: investimentos e lucros. Não se preocupe com isso agora, mais para frente eu vou colocar o gráfico, a gente vai pôr a formulinha disso, tá bom? Diferença entre passivo exigível e patrimônio líquido. Pela representação gráfica, temos no lado esquerdo do ativo, que são todos os bens e direitos, né? Então imagina que o patrimônio, o balanço patrimonial, né? Você está de frente para ele, do seu lado esquerdo, você olhando para ele, é o ativo, e do lado direito é o passivo e o patrimônio líquido, tá? No lado direito temos as obrigações, que são para com terceiros, né, que é o passivo. É uma obrigação exigível, isto é, no momento em que a dívida vencer, ela será exigida a liquidação da mesma. Então, será exigido o pagamento dessa dívida, tá? Temos também o patrimônio líquido evidenciando recursos dos proprietários aplicados no empreendimento. A lei das sociedades anônimas, né, denomina de passivo todo o lado direito do balanço patrimonial. Então, tudo que está do lado direito é passivo. Dessa forma, o patrimônio líquido estaria incluído na denominação passivo, tá? Este enfoque da lei não é bem aceito nos meios contábeis, uma vez que o termo passivo tem uma conotação de conjunto de dívidas, encargos e obrigações com terceiros, não sendo suficientemente extenso para abranger o patrimônio líquido. Então é um pouco controverso isso, né? Porque a própria palavra passivo, ela te dá a conotação de dívida, né? Que existe um passivo a ser pago, tá? E aí, esse ponto é importante. Então, o método das partidas dobradas, né, que nós vamos ver mais para frente também, a contabilização, o mecanismo de contabilização, ele te remete ao equilíbrio contábil, tá? E o que é o equilíbrio contábil? É justamente esse balanço, né? Essa equalização das contas de patrimônio, tá? Então, para refletir a situação normal, os dois pratos da balança precisam estar em equilíbrio. Ou seja, o ativo ele precisa ser igual ao passivo, tá? Como ocorre com a balança, né? O balanço também precisa estar em equilíbrio. Para o balanço patrimonial refletir adequadamente a situação financeira de uma entidade, o total do lado ativo deverá ser igual ao lado do passivo. Então, basicamente, toda vez que você olhar para um balanço patrimonial, lá no finalzinho, o total do ativo tem que ser exatamente igual ao total do passivo. E por que isso? Porque o método de contabilização é pelas partidas dobradas. Para cada débito, haverá um crédito correspondente, tá bom? Isso também eu vou passar isso mais à frente, nós vamos ver isso mais à frente, tá? Mas a princípio você precisa entender isso agora, que quando você olha para um balanço patrimonial e ele está fechado, tá? Não tem mais nada para fazer ali, já levantou o balanço patrimonial de 2024, o ativo tem que bater com o passivo, tá? Então você pode olhar isso nas demonstrações que você tiver acesso. Você pode entrar no site RI de algumas empresas, ver lá as demonstrações financeiras, né, DFT, você vai notar que o ativo e o passivo ele está exatamente igual, tá bom? No lado esquerdo, né, denominado lado dos ativos, são classificados elementos positivos, bens e direitos, por exemplo, né, e do lado direito são denominados, o lado do passivo são classificados elementos negativos, tá? Então, do lado esquerdo, ativo, né? Teoricamente são os elementos
positivos, vamos chamar assim, tá? Que é um conceito novo, então a gente vai tentar fazer essa analogia para ficar mais claro, para você entender que ativo são bens e direitos, ele tem uma conotação positiva, tá? E o lado direito, que é o passivo, que são as obrigações, ele tem uma conotação negativa, tá? São contas que precisam ser pagas em um determinado momento, tá? O gráfico em T, que é o famoso razonete, que também nós vamos ver mais à frente, tá? Também utilizado para representar a situação patrimonial de uma empresa, denomina-se o balanço patrimonial, tá bom? É um gráfico, tá? O balanço patrimonial é um grande gráfico em T, onde você tem o ativo, o passivo, e esse total ele precisa bater, tá? O razonete é o livro razão, tá? Que você faz a contabilização de forma manual, né? A gente vai fazer no caderno aqui para você entender, e no sistema você vai lançar isso de forma automática, mas a ideia é que você consiga fazer a contabilização no papel mesmo, escrevendo para você entender o racional da contabilização, tá bom? Então, agora, eu preciso que você entenda que existe uma equação, que o balanço patrimonial ele é harmonioso, existe um equilíbrio, tá? E que a equação básica da contabilidade é o ativo ele é igual ao passivo, tá bom? Só que, como eu mencionei, né, o patrimônio líquido, muitas vezes ele basicamente não tem uma relação com obrigações a pagar, vamos colocar assim por enquanto, tá? Ele é resultado disso. Então, o ativo ele é igual ao passivo, mas o patrimônio líquido, tá? Grosso modo, ativo é igual a passivo, e entenda que dentro do passivo existe o patrimônio líquido, tá? Então, essa é a equação fundamental da contabilidade. O ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido, tá bom? De novo, equação contábil básica. Ativo é igual passivo mais patrimônio líquido, tudo bem? Então, tá bom. Então, aí existem situações patrimoniais, né, que eu vou trazer aqui como exemplo, tá? O ativo, né, considerado isoladamente, constitui o patrimônio bruto, tá? É o patrimônio da empresa, tá bom? Mas o ativo, sozinho, ele não reflete a verdadeira situação patrimonial da empresa. Por isso, tá, que a contabilidade conceitua, né, ela estabeleceu que o conceito de patrimônio é tudo aquilo que a empresa tem de bens, direitos e obrigações, porque o patrimônio ele vai além do que tem de fato de bens e direitos, né, que é o patrimônio bruto. A parte que você tem a pagar também ela deve ser considerada como patrimônio, só que é um passivo, tá? Então, quando você entra na sociedade de uma empresa, você tem acesso aos bens, você tem direito aos bens e direitos dessa empresa, como também tem direito às obrigações, às contas para pagar. Tá? Então é basicamente isso. Essa só é demonstrada quando o ativo se deduz do valor do passivo. Portanto, situação patrimonial líquida é determinada pela diferença entre ativo e passivo. Tá, pessoal? Então é assim. Eu sei que parece um pouco confuso, mas é fundamental que você entenda esse mecanismo agora, essa formatação, essa matemática agora por trás disso, com essa nomenclatura, tá? Para que você mais à frente não venha se confundir com algumas contabilizações. Ah, mas se eu não entender isso agora, eu vou ter problema lá na frente? Não, você não vai ter problema, só que nós vamos voltar a esses conceitos para que você entenda o porquê de uma determinada contabilização, tá? Então, no exemplo aqui, né, você tem de bens, né? Imagina que a empresa tem de bens R$1.000, tem direitos a receber R$500 e de obrigações R$800. Então, de bens e direitos, você tem R$1.500 do lado esquerdo e R$800 de obrigação. Então, essa diferença é o patrimônio líquido. Então, se você somar R$800 com 700, você vai ver que vai dar 1.500 do lado direito do passivo e 1.500 do lado esquerdo do ativo. Lembra que eu falei que dentro da equação patrimonial o ativo ele precisa ser necessariamente igual ao passivo? Então esse é um exemplo, tá bom? Tudo bem? Dependendo dos valores, aí você tem algumas situações, tá? Você pode ter uma situação líquida positiva ou uma situação líquida negativa, né? Ou superavitária ou lucrativa, tá? Ou deficitária ou com prejuízo, tá bom?
Dependendo dos valores que possam assumir os elementos da equação patrimonial, ativo é igual passivo mais patrimônio líquido, o balanço patrimonial pode apresentar as seguintes configurações. Não esquecendo que situação líquida é a diferença entre ativo e passivo, tá bom? Então, a primeira situação, quando o ativo ele é maior que o passivo exigível, tá? Então, nesse caso, você tem que o ativo é igual ao passivo mais a situação líquida quando A for maior que P, sendo o P maior que zero, tá? Então, essa situação ela é considerada favorável ou positiva. Quando o ativo é maior, a grosso modo, o ativo é maior que o passivo, tá bom? É basicamente isso, tá? A situação 2, que é o negativo, o deficitário, ou passivo a descoberto, por exemplo, né? É quando o ativo ele é menor do que o passivo, tá? Então, todo o capital foi absorvido, havendo aí um déficit patrimonial. Então, é uma situação desfavorável, tá? Quando o ativo é menor que o passivo, tá bom? Então, isso quer dizer que a empresa tem mais obrigações do que direitos, do que bens e direitos. Então, isso é uma situação que a gente considera negativa, que a contabilidade considera como negativa e, portanto, deficitária. Tudo bem? Que é o famoso passivo a descoberto, tá? Nessa hipótese, estaremos diante da figura denominada de passivo a descoberto. Isto é, uma parcela das obrigações do passivo ficará sem ser paga, mesmo que a empresa realize todo o seu ativo. Então, a grosso modo, imagina assim, se a empresa vender todo o patrimônio dela, bens, direitos, vender tudo, móveis, utensílios, imobilizado, ainda assim ela não consegue pagar o passivo. Isso é uma situação de insolvência, tá? É uma situação gravíssima quando a empresa ela não tem ativo suficiente para liquidar todas as suas dívidas, tá? Que é o famoso passivo a descoberto, tudo bem? Então, quando chega nesse ponto, a empresa realmente já está com insuficiência de caixa, ela já está queimando caixa há muito tempo, já vem dando prejuízo, é uma situação literalmente de falência de concordado, tá bom? E a terceira opção é aquela que é nula, né? Quando o ativo é igual ao passivo. Então, o ativo ele é igual ao passivo, basicamente ela é considerada como nula. Então, você não deve confundir isso, tá, com a equação patrimonial. Lembra da equação patrimonial? É igual a ativo. O que é a equação patrimonial? Ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Esse caso aqui, eu estou dizendo que quando eu esquece o patrimônio líquido, que eu estou olhando para o ativo eu olho para o ativo e para o passivo. Se essa situação é igual, tá? Ela é considerada nula ou inexistente, tá bom? O capital foi absorvido e todo o patrimônio pertencente a terceiros, pois o total de bens e direitos é igual às obrigações. Então, tudo que tem de bens e direitos é igual à obrigação. Então, é basicamente isso. Situação patrimonial nula, quando o que tem de bens e direitos, quando o que a empresa tem de bens e direitos é igual ao que tem de obrigações, tá bom? Então, esse é o conceito aí de situação nula, tá? Ou inexistente, tá bom? Então, é isso, tá? Quando o ativo é igual ao passivo, quando os bens e direitos são iguais às obrigações. Isso em termos de valor, tá? Então, é isso, tá bom? Considerando ainda que uma parte do ativo é constituída de bens necessários à atividade operacional da empresa, e deles não pode se desfazer, o ativo deverá ser maior que o passivo exigível, no mínimo pela soma desses valores, pois, caso contrário, é bem provável que a empresa tenha que alienar esses bens, como eu falei, ela tem que vender para poder pagar o que tem de passivo, para poder solver seus compromissos, daí nada sobrando para que ela possa continuar sua operação. Então, quando a empresa ela está numa situação nula também, não é favorável, porque ela tem que vender todo o patrimônio, tudo que ela tem de bens e direitos para poder honrar as suas dívidas, tá? E isso inviabiliza que ela possa operar. Imagina ela vender máquina e equipamento, é uma indústria, ela vai vender o torno mecânico, ela vai vender a máquina de aplicar plástico, então ela não consegue operar, né? A empresa ela fica, de uma certa forma, inoperante, insolvente, tá bom? Agora, nós vamos fazer alguns exercícios para fixar toda essa matéria, tá bom? Não se preocupe, se for o caso, assista a aula novamente, se tiver dúvida,
depois a gente vai sanando aí no decorrer das próximas aulas, tá bom? Fica tranquilo, eu sei que é um assunto novo, é que agora chegou a hora da gente introduzir esses conceitos para vocês, tá bom? Então vamos fazer exercício agora para fixar bem isso aí. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a resolver os exercícios, tá? De fixação, né? Começando pelo 1, tá? Resolva. Relacione a coluna da esquerda com a da direita, né? Então, nós temos no lado esquerdo a coluna informando o item A, direitos, o item B, bens materiais, o item C, bens imateriais, o item D, obrigações, e nós vamos relacionar com as demais, tá bom? Então, exercícios de fixação, né? Exercícios, fixação, tá? Relacionando, né, a coluna 1, né, com a coluna da esquerda com a coluna da direita, então nós temos que A, direitos, ele pode ser classificado como clientes, certo? Então, o item A, nós vamos classificar como clientes, certo? Que é justamente as duplicatas a receber, tá? O que tem a receber de clientes. Então, existe um direito de receber por essas vendas, né? A empresa tem esse direito, tá bom? O item B, né? Da coluna da esquerda, bens materiais. O que são bens materiais? São aqueles palpáveis. Então, o item B pode ser relacionado com computadores. Computador. Certo? Ele é um bem material. E o item C, bens imateriais. Bens imateriais, nós temos o fundo de comércio, certo? Fundo de comércio, certo? Fundo de comércio, certo? E o item D, que são as obrigações, nós temos a única opção que sobrou, que é duplicatas a pagar, ou fornecedores, tudo bem? Então, essa é a resolução da questão 1, tudo bem? Agora vamos para a questão 2. Então vamos lá, pessoal. Exercício de fixação, né? 2. Complete as sentenças, né? As frases a seguir. Então, os aspectos, a frase A, os aspectos qualitativos consistem em, tananã, segundo a tananã, também, de cada um os bens, os direitos e as obrigações. Então vamos entender. Então, o que são os aspectos qualitativos? Eles são aspectos que eles classificam os itens do patrimônio. Então, a palavrinha correta aí, ou discriminar, se for o caso, tá? Os aspectos qualitativos consistem em discriminar ou classificar, tá? Ou classificar segundo a natureza. É a natureza que vai classificar um determinado item do balanço, tá bom? De cada um, os bens, os direitos e as obrigações, tudo bem? Alternativa B, na frase B, né? O aspecto quantitativo, aquele que vai valorizar, consiste em atribuir valor, né? Você vai determinar um valor aos bens, aos direitos, às obrigações, os seus respectivos valores. Então, é basicamente isso. Você vai atribuir valor, né? Valor, tá, a um determinado item do balanço. Tudo bem? Essa é a alternativa e essas são as palavrinhas para a gente recapitular, né? Para a gente poder resolver esse exercício aí, tá bom? Agora, vamos resolver o próximo exercício, tá? O próximo exercício. Colocando verdadeiro ou falso, né? Deixa eu só ver como é que tá a câmera aqui. Tá beleza, a câmera tá legal, tá bem posicionada. Né? Eu tô colocando aqui de acordo com a posição do caderno, né? Então, a questão 3. Questão 3. Certo? Coloque verdadeiro se a alternativa for verdadeira e falso se for falso. Então vamos lá, vamos ver cada uma
das frases aí. Então, a primeira frase é: elementos positivos são as obrigações. É falso, né? Elementos positivos são os bens e direitos, tá? Então, essa daqui é falsa. As obrigações, elas têm uma conotação negativa. Tudo bem? A próxima frase: elementos positivos são os bens e as obrigações. Também é falsa, porque obrigações não são elementos positivos, tá? Elementos positivos são os bens e direitos. Verdadeira. Certo? Então, bens e direitos são elementos positivos. Estão lá do lado esquerdo do balanço patrimonial. Aí a próxima frase é: o ativo é composto por bens e obrigações. Falso. Tá? O ativo é só composto por bens e direitos, tá? A próxima afirmação: o passivo é composto por elementos negativos. Verdadeiro. Elementos negativos estão do lado direito do balanço. E a última frase: o ativo e o passivo compõem o patrimônio da empresa. Verdadeiro. Compõe o patrimônio da empresa. Verdadeiro. Tá certinho, tá bom? Então, esse daí foi bem tranquilo, né? Esse exercício aí foi bem tranquilinho, bem facinho. Né? Agora vem um exercício um pouquinho mais extenso, né? Deixa eu ver como é que tá a câmera aqui. Eu vou até colocar um pouquinho mais para baixo, tá? Para a gente facilitar aqui para caber tudo direitinho aqui no caderno, tá? Vou colocar assim para ficar mais fácil, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui pro exercício. Então é para classificar de acordo com, vamos colocar aí as opções, né? A: bens ou direitos, ou obrigações. Certo? A opção B: positivo ou negativo. Nós vamos classificar de acordo com essa situação também, né? E a alternativa C, né? Ativo, classificação C, né? Ativo ou passivo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a tabelinha então. Eita, de novo aqui essa. Pronto, isso. Vamos lá. Vou colocar em tela cheia, que fica mais fácil para a gente ver aqui, né? Então, o número 1, pessoal, número 1, né? Número 1, vamos classificá-los então. Elemento, né? O dinheiro, o que é o dinheiro? É um bem, tá? Bem positivo, né? Opção A, bem. Opção B, positivo. E opção C, ativo. Então, a classificação ele já colocou, né? O item A, ele é um bem, tá? O dinheiro, o que é o bem, né? Ele já respondeu pra gente, né? Ele é positivo. Positivo. E é um ativo. Tá? Nós vamos classificar de acordo com essas opções aqui que foi dada, né? Que foram dadas, tá? O número 1, tá? O número 2... estoque de mercadorias, né? Ele é um bem, direito ou uma obrigação? Estoque de mercadoria é um bem, certo? Ele não é um direito, ele é um bem, tá? Ele tá lá, ele é um patrimônio da empresa que ele está à disposição para ser vendido. Classificação B, é positivo ou negativo? Ele é positivo, porque está do lado esquerdo do balanço, certo? Do lado esquerdo do balanço patrimonial. É um ativo ou é um passivo? É um ativo, porque está do lado esquerdo do balanço. Tudo bem? O número 3. Número 3, duplicatas a receber. Ele é um bem, direito ou uma obrigação? É um direito. Direito, tá? Que são a conta clientes, né? Ele é positivo. Positivo e é considerado um ativo. É classificado como ativo. Entendeu o raciocínio? Como é que é? Então, vamos lá. Número 4. Número 4. Duplicatas a pagar. Ele é um bem, direito ou uma obrigação? É uma obrigação. Tá? Ele é positivo ou negativo? É negativo. Porque é uma obrigação que tem que ser paga, certo? É negativo. Tem um caráter negativo. Ele é ativo ou passivo? Por ser negativo, é passivo. Tudo bem, pessoal?
Então vamos lá, dá um pouquinho de trabalho, mas é legal porque você vai aprendendo esses conceitos, né? Imóveis, bens, direitos ou obrigações? É um bem, certo? É um imóvel, tá? Ele está lá no ativo imobilizado. Ele tem uma classificação positiva, tá? E ele é um ativo, está do lado esquerdo do balanço, tudo bem? O número 6 agora. Deixa eu ver a câmera como é que tá aqui para ver se dá para vocês enxergarem a câmera aqui. Vamos ver. Tá ótimo, tá dando para enxergar, né? Então vamos lá. Perfeito. Então o número 6, biblioteca. Biblioteca é um bem, direito ou obrigação? É um bem, certo? Então, biblioteca é um bem. Tá? É positivo ou negativo? É positivo. Positivo. Positivo, certo? É um ativo ou passivo? É um ativo. Tá? O item 7, calculadoras eletrônicas. Número 7, calculadoras eletrônicas. É um bem, direito ou obrigação? É um bem, né? Ele é positivo ou negativo? Ele é positivo. Ele é um ativo ou passivo? Ele é um ativo, tá? Terrenos, número 8. Terrenos. Terrenos, ele é um bem, direito ou uma obrigação? É um bem, é um patrimônio da empresa, né? Ele é positivo ou negativo? Ele é positivo, tá ficando meio assim, mas tudo bem. Depois eu vou pegando o jeito aqui. Ele é ativo ou passivo? É um ativo, certo? Excelente. Agora o número 9, number 9, né? Veículos. Bens, direitos e obrigações. É um bem, certo? Ele é um patrimônio da empresa. Ele é positivo ou negativo? Ele é positivo. Positivo. Ele é ativo ou passivo? É um ativo da empresa. Tá lá no lado esquerdo, né? O número 10. Número 10. Impostos a pagar. Bens, direitos ou obrigações? Obrigações. Você precisa pagar esse imposto. A empresa tem que pagar esse imposto. Obrigações. Então, trata-se de uma obrigação. É positivo ou negativo? É negativo porque precisa ser pago. Negativo porque precisa ser pago. É ativo ou passivo? Por ser negativo, você já sabe o que é passivo. Certo? Essa é a condição aí. Tá bom? Número 11. Promissórias a receber. Promissórias a receber são títulos que a empresa tem a receber. É bens, direito ou obrigação. Eu já disse que são títulos que a empresa tem direito a receber, então é bem. Certo? O item B, positivo ou negativo? É positivo, porque é um recurso que a empresa tem para receber. É ativo ou passivo? É um ativo. Certo? Está lá no canto esquerdo do balanço, na parte esquerda do balanço. Certo? Número 12. Promissórias a pagar. É bem, direito ou obrigação. Se é a pagar, a gente já sabe que é obrigação. É uma obrigação que a empresa tem a pagar. Se é uma obrigação, só pode ser negativo. Negativo. Certo? E se é ativo ou passivo? Se é negativo, é passivo. Tudo bem? Excelente. Vamos lá, então. Número 13. Instalações. Instalações é bem, direito ou obrigação? É um bem. Certo? É uma instalação, uma melhoria que foi feita na sua empresa. É positivo ou negativo? É positivo. Certo? É ativo ou passivo? É ativo. Tá? Ativo. Certo? Tudo bem? Então, número 14. Vamos lá, número 14. Deixa eu só dar uma olhadinha na câmera para ver se tá bem. Tá até o finalzinho. Então, tá ótimo. Dá pra gente ver direitinho. Tá? Número 14, ferramentas. Ele é bem direito. A ferramenta é um bem, direito ou uma obrigação? É um bem. Tá? Ele é positivo ou negativo? Ele é positivo. Ele é um ativo ou um passivo? É um ativo. Certo?
Ferramentas é um ativo. Número 15. Aluguéis a pagar. Aluguéis a pagar é um bem, direito ou uma obrigação? É uma obrigação. Ele é positivo ou negativo? É negativo. Tá? É uma obrigação que tem que ser paga. O aluguel da sua empresa precisa ser paga. E se ele é negativo, ele só pode ser um passivo agora. Tá? Tudo bem até aqui? Então, número 16. Mesas. Bem, direito ou obrigação. Mesa é um item que você usa na sua empresa. Então, é um bem. É positivo ou negativo? É positivo. Está classificado lá no ativo da empresa. É ativo ou passivo? É um ativo. Certo? É um ativo da empresa. Pertence à empresa. Tudo bem? Número 17. Prateleiras. É um bem, direito ou uma obrigação? É um bem. É um bem da empresa. Está lá à disposição. Certo? É um ativo. É positivo, na verdade, né? Desculpa. Positivo. E é considerado um ativo. Classificado como ativo. O número 18. Olha, deu certinho no finalzinho do caderno, né? Computadores é considerado um bem. Computadores já não tinha? A gente já não tinha? Não tinha, ainda não estava relacionado. É um bem, ele é positivo. Computador é positivo e é considerado um ativo. O número 19. Circulador de ar, né? O ventilador, ele é considerado um bem da empresa. Ele é positivo. É considerado um ativo da empresa. Por enquanto é isso, tá? E o número 20, o último, eu acho que é o último, né? Não sei se tem mais para classificar, vou olhar agora. Carnês a receber. Carnês a receber é um direito, tá? Pode ser um título qualquer, né? Direito, tá? Ele é positivo, né? Um carnê que ela tem a receber, um título que ela tem a receber é positivo e está classificado um ativo. Tudo bem? Então é isso, é um exercício um pouquinho extenso, né? Mas foi legal da gente fazer para fixar isso, para você entender bem. Isso aqui depois você vai se acostumando no decorrer do curso, tá? Com essa nomenclatura, essa classificação, que é ativo, que é passivo. Quando você entender o mecanismo das partidas dobradas, né? No razonete, que nós vamos ver mais à frente, tá bom? De exercício é só isso que a gente tem, tá? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. É um pouquinho trabalhoso, né? Agora nós vamos começar a fazer isso mais vezes aqui, né? Para a gente poder treinar os conceitos que estão sendo desenvolvidos, tá? Se você gostou, deixa o seu like, tá bom? Se inscreve no canal, porque isso ajuda o YouTube a passar esse conteúdo para mais alunos, tá bom? Eu desejo a você um excelente dia, bons estudos.